Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Simon Silveira. Hoje eu vou estar trazendo uma palavra do Senhor, da parte de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 23 em diante. Mas antes eu já gostaria de pedir para você, já deixa seu like, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos, com a sua família, nos seus grupos de WhatsApp, para que essa mensagem venha se expandir, para que o reino de Deus venha se expandir cada vez mais e pessoas venham ser alcançadas através dessa palavra. E desde já eu já agradeço você pela sua atenção e vamos lá para a palavra do Senhor, que está no livro de Mateus 14, versículo 23, a palavra do Senhor que diz: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Uma palavra do Senhor, na qual Jesus ele se despedia da multidão e ele ordena a seus discípulos para que entrassem no barco, Aí os seus discípulos então obedecem à voz do Senhor, e só que no meio da viagem começou a acontecer uma tempestade, o vento começou a ser contrário, e o barco começou a ser açoitado pelas ondas. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus caminhando por cima do mar. Aí a Bíblia fala aqui que quando eles viram, se assustaram, pensando até que era um fantasma. Mas aí ele disse: Tende bom ânimo, não temais. Aí Pedro, ouvindo: Senhor, és tu? Se és tu, me chama para ir contigo em cima do mar. Aí Jesus, ele fala: Vem. Mas Pedro, ele anda alguns segundos por cima do mar, mas quando ele começa a ver o vento, quando ele começa a ver aquele vento forte, ele começa a ter medo e ele começa a afundar, até que ele clama ao Senhor: Senhor, salva-me. Aí Jesus pega ele pela mão e coloca ele novamente no barco e acalma aquele vento e tudo fica calmo novamente. Isso acontece, irmãos, muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes começa a vir a tempestade, o vento começa a vir contrário e a gente começa a ficar com medo. E talvez quando a gente começa a colocar os nossos olhos na tempestade, no tamanho da dificuldade, da adversidade que está na nossa frente, a gente começa a afundar, porque a gente começa a ter medo. Mesmo a gente tendo o Senhor do nosso lado, muitas vezes a gente começa a olhar
somente para o problema, somente para a dificuldade, somente para a adversidade. E esquecemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso, esquecemos que o Senhor Jesus ele está do nosso lado. Embora muitas vezes a gente tenha falhado, embora muitas vezes a gente tenha deixado de obedecer, talvez tenha fraquejado em algo, mas o Senhor ele permanece do nosso lado. O Senhor ele permanece fiel. E naquele dia, os seus discípulos eles estavam sozinhos no barco. Jesus ele tinha subido para orar e tinha ordenado para que seus discípulos prosseguissem. E há duas passagens na Bíblia que falam sobre o barco. Há uma que fala quando Jesus ele está no barco dormindo. E os discípulos vão lá e despertam ele acalma o vento. E nessa passagem Jesus não estava no barco. Só que Jesus ele observava tudo o que acontecia. Talvez você pense, Jesus não está vendo o que está acontecendo. Talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja passando por uma enfermidade, talvez você esteja passando por uma frustração, pelo medo. Mas saiba que Jesus ele está vendo o que está acontecendo. Só que Jesus, ele quer que você dê o primeiro passo. Jesus, ele quer que você diga, Senhor, me ajude. Senhor, salva-me, como Pedro fez. Pedro, ele estava do lado do mestre, caminhando do lado do mestre. Mesmo assim, vendo o vento forte, ele teve medo naquele momento. Mas por alguns segundos, pelo aquele ato de fé, eu não sei quantos segundos durou, ou minutos, mas Pedro, ele conseguiu andar no mar, por cima do mar, por cima das ondas. É do mesmo modo nós, a Bíblia fala, se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, nós poderemos fazer coisas grandes. O Senhor diz que se tivermos fé, a obra que Ele faz, nós podemos fazer ainda maior, porque a obra é dEle. Basta a gente colocar a nossa fé em ação. Aquilo que parece impossível para Deus não é impossível, irmãos. Porque para Deus nada é impossível. O Senhor é o Deus do impossível. O que você acha que talvez possa estar difícil, para o Senhor não é nada. Porque o choro ele dura uma noite, como a palavra de Deus diz. Mas a alegria vem logo no amanhecer. Pode ser que você esteja passando por essa noite, onde a Bíblia se refere também à noite, onde as coisas não estão acontecendo, onde há um momento de desespero, onde há a perca, onde há o luto, onde há a tristeza, onde há o choro. Mas o amanhecer é onde as coisas voltam para o seu lugar, é onde que há um novo dia, há uma nova oportunidade, há uma nova esperança, há um renovo de Deus na sua vida, o amanhecer, porque o choro ele não dura para sempre, irmãos. Aleluia! E o que se refere nessa palavra? Uma simples palavra, mas com grande significado, medo. Onde está no coração de muitas pessoas o medo, está deixando com que muitos prossigam por seu alvo, com que muitos consigam realizar o seu sonho, com que muitos consigam cumprir seu chamado aqui de Deus na terra. O medo. Quando nós começamos a olhar para o medo. Mas não olhe, irmão. A partir de hoje, eu declaro na sua vida, eu trago essa palavra de encorajamento para você. Olhe para Cristo, porque com Ele nós tudo podemos, porque a palavra dele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então que essa palavra de hoje
possa servir de inspiração para você, que nessa palavra de hoje venha renovar a sua fé, a sua força, seja o que você tem passado ou o que você está passando, que essa palavra hoje venha te renovar e venha te trazer uma nova esperança, uma nova motivação. Então, não tenha mais medo. Olhe para Jesus, olhe para Cristo. Tenha de bom ânimo, não temais, que o Senhor está contigo. Coloque a sua fé, coloque a sua esperança nele. Se você tem feito algo, talvez, que você sinta indigno, mas saiba que quando confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, clame agora a Ele. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir, talvez mesmo se você não tenha forças, o seu choro. Diga a Ele: Senhor, eu não consigo, me ajude. Como fez Pedro. Pedro, quando ele estava afundando, ele clamou ao Senhor e o Senhor pegou ele pela mão, da mesma forma que Ele vai pegar você pela sua mão direita e vai te levantar e vai te dizer: não temas, que eu sou contigo. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus venha te abençoar, venha abençoar a tua família e venha te dar graça. Amém.